Fala pessoal, beleza? Nós somos o canal Física com 3A e hoje vamos falar um pouquinho do campo magnético e sua origem. Puxa a vinheta! Bom, aqui a gente tem o nosso sumário para dar uma introduzida no que a gente vai falar sobre aqui no nosso vídeo. Tem a introdução, que vai ser os conceitos, o que é campo magnético e a sua origem, alguns campos magnéticos, algumas atividades e umas referências para vocês se basearem nas suas pesquisas, caso vocês queiram se aprofundar mais sobre o tema. Bom dia, gente. Como foi falado no nosso sumário, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história do campo magnético. Foi descoberta por Hans Christian Ørsted no início do século XIX, onde a eletricidade e o magnetismo eram estudados como dois fenômenos completamente diferentes. Só que ele fez um estudo, um experimento, que eu vou falar no próximo slide para vocês, que descobriu a relação entre esses dois fenômenos. Bom, agora eu vou explicar como o experimento do Ørsted fez com que ele descobrisse sobre o eletromagnetismo. Bom, a agulha da bússola, que é aqui, ela normalmente se alinha com o campo magnético da Terra, que aponta para o sul, e o norte geográfico, como todo mundo deve saber. Então o que o Ørsted fez? Ele pegou, ligou um fio condutor em uma bateria e ligou na bússola, fazendo com que a corrente, e quando ele ligou isso, fez com que a agulha desviasse da sua posição original. E ao desligar o fio de novo, tirando da agulha, ela retornou ao norte. Então, o Ørsted, com isso, ele concluiu que as correntes elétricas geram campos magnéticos, fazendo com que a bússola mude sua direção. Então agora eu vou explicar um pouco sobre um campo magnético de um fio retilíneo. Esse fio retilíneo pode ser chamado tanto de fio retilíneo, fio muito longo, fio muito extenso, fio infinito, mas todas essas nomenclaturas se referem à mesma coisa. O que acontece? Esse fio, quando é colocado, pensa num fio muito longo, quando ele é colocado uma energia elétrica nele, ele também gera um campo magnético. E esse campo magnético, as linhas de indução desse campo são circunferências. Aqui está representado essas circunferências. Quando você coloca uma bússola acompanhando, essa circunferência vai mudando o seu sentido por conta do campo magnético do fio. O campo magnético do fio acaba afetando o campo magnético da bússola. E isso afeta o sentido que ela aponta. E assim, a gente também usa a regra da mão direita para ver como que esse campo se comporta. Você coloca o seu polegar em cima do fio, onde está passando a intensidade da corrente, e com a sua ponta da sua mão você vê para onde o sentido do campo magnético roda. Se eu estou saindo do plano, automaticamente o campo magnético vai estar apontado para vocês. E assim por diante. Ele sai e aponta para vocês, depois volta para dentro do plano e continua. Essa aqui é a lei de Ampère, para a gente calcular o módulo dessa força. Esse módulo é calculado pelo campo magnético, que é igual à permeabilidade magnética do vácuo, que é uma constante, multiplicado pela corrente elétrica em Ampère, dividido por 2 vezes o raio da bomba vezes π. E assim a gente calcula como que a gente faz o módulo dessa força, de um campo magnético gerado com fio retilíneo. Bom pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre as espiras. O que é uma espira? Ela é um fio condutor dobrado e de uma forma fechada, que ao passar uma corrente elétrica gera um campo magnético. Esse campo magnético ele é perpendicular ao plano e o seu sentido é dado pela regra da mão direita. Aqui a gente tem uma espira, que a corrente elétrica está passando por aqui, o raio dessa espira e o seu campo magnético. O campo magnético ele vai falar o quê? Mão direita. Eu tenho o meu polegar e os meus outros dedos. O polegar ele vai seguir a nossa corrente elétrica. Só que as minhas mãos, os meus dedos estão aqui para cima. Ele tem que chegar aqui no centro da espira. Então, para chegar lá, ele vai para cá. Cheguei no centro. Então, está apontando para fora do quadro. Quando a gente vai apontar para fora ou para dentro, a gente usa 2 símbolos, porque não tem como fazer uma seta 3D. Para fora, a gente usa esse símbolo, que é como se fosse a ponta do pincel. E para dentro, a gente usa o mesmo símbolo, só que com em vez de bolinha um X, como se fosse a parte de trás do pincel. Aqui, a gente tem para onde esse campo está apontando, e a sua fórmula é campo magnético, que é igual à permissividade da matéria, vezes a corrente elétrica dividido por 2 raios. Bom, aqui a gente nota na fórmula as relações de proporção. Quanto maior a corrente elétrica, maior é o campo magnético. E quanto maior é o raio, menor é o campo magnético. Aqui eu trouxe para exemplificar melhor a regra da mão direita, onde a gente segue a direção da corrente com o polegar e com o restante dos dedos a gente tem a direção do campo magnético. Bom, aqui eu trouxe algumas aplicações práticas, que pode ser usado em eletroímãs, indutores, bobinas, transformadores e motores elétricos. Aqui a gente tem um exemplo de eletroímã, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espiras juntas, que formam um campo eletromagnético, que tem o seu lado norte e o sul. E, se a gente for ver aqui, positivo e negativo, a corrente está passando nesse sentido. Então, se eu vim aqui pela regra da mão direita, o campo magnético vai ser para lá. E o norte magnético, ele acompanha o campo. Então, se o campo está para cá, o norte é aqui. E, logicamente, o sul é a direção oposta. Bom dia, agora eu vou falar um pouco sobre o campo magnético gerado por uma bobina chata. Uma bobina é um enrolamento de N espiras. Uma bobina chata já é um enrolamento de N espiras de um condutor cilíndrico, que a largura das espiras tem que ser menor do que o diâmetro. Aqui temos uma representação de uma bobina, que aqui temos a corrente, aqui o raio e aqui o campo. O campo aqui já está sendo indicado a direção porque usou a regra da mão direita, como o Betinho já explicou, que coloca no dedão a direção da corrente e faz a mão envolvente nas espiras, fazendo com que o campo magnético seja direcionado para a direita. Aqui temos a fórmula que o campo magnético é igual à permeabilidade magnética do vácuo vezes o número de espiras vezes a corrente
dividido por 2R, que é o raio. Bom, gente, agora eu vou apresentar um pouco pra vocês sobre o campo magnético de um solenoide. Gente, é o seguinte, como a gente já aprendeu sobre as espiras circulares, sobre as bobinas, quando a gente tem uma corrente elétrica que ela é incentivada aqui nesse vários conjuntos de espiras, a gente vai ter um campo magnético. Esse conjunto de espiras, são várias espiras um pouquinho separadas, como se fosse um arame de caderno, sabe? Igualzinho um arame de caderno. Essa organização, quando a gente incentiva a corrente elétrica, vai formar um campo magnético. E o que seria um solenoide ideal? O solenoide ideal é aquele em que a gente vai ter o campo magnético limitado dentro do solenoide. Ou seja, a gente não vai ter força magnética na parte externa, ela vai estar mais concentrada na parte interna. E aí, isso aqui vai passar a se comportar como um ímã, como se fosse igualzinho um ímã. Então, a gente vai ter 3 componentes desse vetor aqui, que é o campo magnético, que é a direção, o sentido e o módulo. A direção é quanto ao eixo do solenoide, ou seja, se ele está na horizontal ou na vertical. Então, se o meu solenoide aqui, como na imagem, está deitado, então a minha direção vai ser na horizontal. Se ele tivesse em pezinho, ele seria na vertical. O sentido, ele tá primeiro, mas eu vou deixar pra falar depois, porque antes eu queria que vocês entendessem essa fórmula aqui do módulo pra depois eu explicar um pouquinho melhor sobre o sentido, que a gente também vai aplicar a mão da regra direita que vocês já aprenderam anteriormente. O módulo, ele vai ser definido pelo campo, que ele vai ser igual à permeabilidade magnética, que é basicamente o quanto que um material, quanto que ser um material ou outro vai interferir no valor do campo magnético. Então, quando a gente tem ferro, níquel, cobalto, vão ser valores diferentes. Vezes a intensidade da corrente elétrica que a gente está estimulando aqui, dividido pelo comprimento, ou seja, percebam que é inversamente proporcional. Quanto mais eu aumentar o comprimento, menor vai ser o módulo do meu campo magnético. Então, quanto mais eu aumento esse espaço aqui entre essas espiras, menor vai ser o meu campo magnético. Vezes o número de espiras. Por que eu deixei pra falar isso por último? Para que vocês reparem que é como se a gente tivesse várias espiras fazendo o mesmo trabalho, só que isso vai se repetir em todas elas. Então é como se a gente fosse todas iguais. Então, para definir tanto o módulo quanto o sentido, a gente só repete o que acontece dentro de uma espira. Então, no sentido, a gente vai aplicar a regra da mão direita em apenas uma espira, que é o que vai fazer mais sentido. Então, ó, a gente vai pegar uma espirazinha só e vamos aplicar a regra da mão direita. Como os meninos já ensinaram, aqui tá a minha mão direita. Vou colocar ela aqui em cima. E aqui, ó, corrente elétrica está subindo. Então, meu dedão já tá aqui, ó. Já tá aqui em cima. Com o resto dos meus dedos, eu vou passar como se eu estivesse entrando dentro dessa espira. Eu vou abraçar esse pedacinho aqui, como se fosse um pedacinho de arame de caderno, e eu vou abraçar ele. Quando eu abraço ele, aqui a minha mão tá apontando pra cá. Então, se ela tá apontando pra cá, o meu vetor campo magnético ele vai ter um sentido dele pra cá também. A partir disso, a gente vai ter formado um polo sul e um polo norte aqui dentro. Bom dia, agora eu vou fazer alguns exercícios para exemplificar o que já explicaram anteriormente. Começando por esse aqui, de fio retilíneo. 2 longos fios retilíneos estendidos no plano do papel se cruzam perpendicularmente sem que haja contato elétrico entre eles. Esses fios são percorridos pelas correntes de intensidade I1, que é essa aqui, e I2, cujos sentidos estão indicados na figura. Aí, separado em A e B. Na A, em quais das regiões é possível ser nulo o campo magnético, e na B, para a gente calcular o campo magnético usando a fórmula. Trazer aqui agora a resolução das questões que eu li anteriormente. Começando pela A, para a gente resolver, a gente vai ter que usar a regra da mão direita, que foi explicada pelo resto do grupo. Aqui, pegando pelo I1, ele vai entrar pela região 1 e 4 e sair pela 3 e 2. A bolinha é onde ele está entrando e o X é onde ele vai sair. E pelo I2, ele vai entrar aqui na 2 e 1 e sair pela 4 e pela 3. Como deu para ver, as únicas 2 regiões que podem ser campo magnético nulo, elas têm que ser opostas. Como, por exemplo, aqui na 4 e na 2, que é exatamente a resposta dessa questão. Agora, vindo aqui para B, que é só a gente colocar os valores que ele deu na questão na fórmula, aplicar na fórmula para descobrir o campo magnético. Então, aqui no B1 é a permeabilidade, que é sempre igual, vezes a corrente de 1, que seria 10. Dividido por 2πr, o R ele também deu na questão, só que lá está em centímetros, e aqui a gente tem que transformar para metros, é importante lembrar disso sempre. E vai ficar essa equação aqui de 4π vezes 10 a menos 7, vezes 10, sobre 2π vezes 0,1. Resolvendo, a gente corta esse 4π com 2π, vai ficar 2π vezes 10 a menos 7 vezes 10 sobre 0,1, o 2π vezes 10, 20, sobre 0,1 vai dar 2 vezes 10 a menos 5, transformando na notação científica. Passando para o B2, é a mesma coisa, só trocar os valores de R e da corrente. A permeabilidade segue igual, fica 4π sobre, vezes 10 a menos 7 vezes 40 sobre 2π vezes 0,2. É a mesma coisa, corta o 4 com 2, 2 vezes 10 a menos 7 vezes 40, que vai dar 80, dividido por 0,2, que daria 400, mas transformando na notação científica, 4 vezes 10 a menos 5. Subtraindo um pelo outro, a gente tem o campo total, que no caso seria de 2 vezes 10 a menos 5. Partindo para a próxima questão, agora a gente vai fazer uma questão sobre solenoide. Um solenoide compacto de 20 cm de comprimento contém 1000 espiras e é percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes. Sendo a permeabilidade dele sempre um valor fixo, né, de 4π vezes 10 a menos 7, de Tesla vezes metro sobre amperes. A permeabilidade do meio existente anterior. Calcule o módulo de vetor de indução magnética criado pela solenoide nessa região, e aqui ele dá o valor de π pra gente usar na fórmula. Na resolução, é só a gente jogar os valores que ele deu na fórmula também, é bem simples. Então, pra gente descobrir o campo, vai ficar a permeabilidade vezes o número de espiras, vezes a corrente, sobre o V, que é o comprimento dele, que ele entregou lá em cima. Mas antes tem que transformar para metro. Isso vai ficar 4π vezes 10 a menos 7, vezes 1000, vezes 5, sobre 0,2. Multiplicando esses dois aqui, vai ficar 5.000 vezes 4 vezes 10 a menos 7 sobre 0,2. 5.000 vezes 4 daí dá 20.000 sobre 0,2, 100.000. Né? E aí, vezes o π, que ele deu o valor pra gente, 3,1, 310.000, transformando para notação científica, 3,1 vezes 10 a menos 2. Oi, eu quero fazer um make-off. Pode colocar Eu vou colocar esse aqui agora só pra fazer um make-off. Gente, esse é o make-off. E a nossa câmera, ela nos acompanha, olha só. Só isso. Poderia agora começar para ser rápido, simplesmente para. Tá. Que é esse experimento aqui, que agora eu vou falar pra vocês. Fica aquilo lá atrás. Nem lembro, calma aí não. Já tirei. Então eu vou explicar agora pra vocês melhor o experimento magnético, que é o norte geográfico.
Bom, agora eu vou explicar pra a corrente gera uma... O fio gera uma corrente elétrica, fazendo com que... Porra do experimento. Pode? Bom, agora eu vou explicar como a experiência dele revelou a relação entre o magnetismo e a eletricidade, dando origem... Você tá mexendo no controle, viado. Magnetismo, agora eu vou passar a palavra pro JV. Não vou. Perfeito. Só do final. Com esse... Aí aqui vocês vão estudar. Ah, que estrutura, gente. Aí esse vídeo acaba de poder, vai dar aqui. Não, é só fazer o Vai derrubar aquele corte dele, faz um negócio colorido. Não sei explicar. Pode? Porra, não sei. Calma, tem que lembrar da resposta. Tá, tem que ser oposto. Tava certo, não. Não faz isso. Tá bom. Pode? Se preocupa, pode. Gera ponto oposto. Falei errado no final, mas aí corta depois. Tem que contar, tem que passar a falar. Vai ser muito foda, tem que falar pra cá, depois cortando. Não vai. Não vai. Pode? E agora? Pode. Deixa eu explicar aqui. Fala. Outro lado. Igual comentar. Aqui dessa forma. Pode? Calma, nessa forma temos que o campo magnético é igual a permeabilidade. Ô, desgrama. Desgraça de palavra, velho. Aqui temos a Gente. Aí já faz aqui, não puxa a vinheta, pai. Tem que puxar a vinheta. E puxa a vinheta. No começo, começa. Tá. Eu confundi meu. Tá. Pode ir? Fala, pessoal, de origem. Puxa a vinheta. Bom, o que é uma espira? Uma espira... Tá. Pode ir. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma figura de... Tá. Aqui a gente tem uma espira. Não, última acaba. Uma slide só. Finito, mas se refere todos a mesma coisa. O que acontece? Eu quero dar circunferências, que eu vou explicar. São circunferências. Eu vou colocar o campo magnético gerado